Eu vi cair o inimigo, eu vi a escuridão fugindo, mas o milagre que eu não posso compreender, meu nome no céu escrito está. Creio em sinais e maravilhas e num poder que ressuscita, mas o milagre que eu não posso compreender, meu nome no céu escrito está. Meu nome no céu escrito está. Esse é o meu testemunho de salvação. Teu amor mudou minha história, me perdoou. Por meio de sua cruz me justificou. Esse é o meu testemunho, esse é o meu testemunho. Aqui estamos reunidos, por seu sangue somos limpos. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito cantamos. Meu Deus, cumpre sua palavra. Meu Deus, cumpre sua palavra. Esse é o meu testemunho de salvação. Teu amor mudou minha história, me perdoou. Por meio de sua cruz me justificou. Esse é o meu testemunho, esse é o meu testemunho. Se vivo estou, não é o final. Maiores coisas estão por vir, eu creio sim. Se vivo estou, não é o final. Maiores coisas estão por vir, eu creio sim. Esse é o meu testemunho de salvação. Teu amor mudou minha história, me perdoou. Por meio de sua cruz me justificou. Esse é o meu testemunho, que vivo estou. Esse é o meu testemunho de salvação. Teu amor mudou minha história, me perdoou. Por meio de sua cruz me justificou. Esse é o meu testemunho, esse é o meu testemunho. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso TR Casa. E que especial estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus e temos um tempo muito especial de comunhão e de amizade. E se você está hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É muito especial para nós ter você junto com a gente nesse dia. Aliás, que tempo especial é esse que Deus tem preparado para nós como igreja, não é mesmo? Nós estamos saindo da nossa conferência Restauração. Aliás, estamos entrando agora no segundo semestre. Quantas coisas Deus tem falado para nós e tem colocado perante nós um novo tempo, um novo ciclo. E nesse novo tempo, Deus tem feito chamados especiais para nós. E como você está perante a esse chamado? Por isso a nossa mensagem era sobre e agora? Como você responde a esse chamado de Deus? Porque todo o processo de Deus começa dentro de você. E para nós conversarmos sobre isso, eu já convido vocês a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 12, do versículo 1 a 8, para lermos juntos. Nesse texto de Romanos que nós acabamos de ler, nós encontramos 5 passos práticos que eu e você precisamos tomar para decidirmos dizer sim para Jesus, para o chamado dele para nós.
E o primeiro passo é que nós devemos entregar a nossa vida para Deus. Como está lá no versículo 1, que o apóstolo Paulo nos disse que nós devemos nos oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável. E esse sacrifício tem que ser uma entrega total, irracional, uma decisão consciente do nosso coração para Deus. O problema é que eu e você, muitas vezes, vivemos uma vida dividida, que horas estamos com Deus, horas estamos sem Deus. Ora temos atitudes que refletem Jesus, ora temos atitudes que estão totalmente contrárias ao que Deus nos ensina. E falar de entrega é difícil porque significa que nós temos que ter uma renúncia total do nosso eu, da nossa vontade. E essa é uma luta nossa constante, porque queremos lutar porque achamos que sabemos melhor sobre a nossa vida do que propriamente Deus. E entregar é realmente perder o controle, é entregar a chave da nossa vida na mão de Deus e deixar que Ele guie para que a boa, perfeita e agradável vontade dEle se cumpra em nós. E assim como crianças pulam no colo dos pais numa piscina, sabendo que os pais estão cuidando dessa criança, Jesus hoje nos convida a pularmos do chamado que Ele tem colocado para nós, confiarmos plenamente nele, sabendo que Ele está cuidando de nós. A entrega total é a única resposta razoável ao amor absoluto do Deus que entregou toda a sua vida por nós, porque foi isso que Jesus fez. Ele entregou toda a sua vida por nós e nós devemos entregar então toda a nossa vida para Ele, não mais querendo controlar, ajustar, administrar o que achamos, mas deixar que Ele conduza da melhor forma. Então vamos para o nosso segundo ponto, que é reoriente a sua mente. E esse versículo ele é tão comum, muitas pessoas conhecem Romanos 12:2, mas eu adoro esse início que fala sobre nós não se amoldarmos ao padrão deste mundo. E isso me lembra a praia, quando crianças na areia molhada fazem desenhos com formas. E talvez hoje você está fazendo uma forma da sua vida que talvez não é aquela que Deus tem para você. Talvez hoje a sua vida está sendo amoldada por padrões sociais, culturais, familiares. Talvez o medo, dúvida, egoísmo, mentiras, prazeres. Muitas vezes a nossa vida tem uma forma, conforme o padrão deste mundo, onde nós somos dominados pelos prazeres deste mundo e não os prazeres, não a vontade de Deus para nós. Jesus nos convida hoje então a fazermos uma renovação da nossa mente, reprogramarmos, mudarmos as formas que nós pensamos, vemos, agimos. E então levarmos de verdade o que está lá em Gálatas 2:20, que diz: não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em nós, o que nós temos refletido? As nossas atitudes refletem Jesus? Os nossos pensamentos refletem Jesus? O nosso agir com as pessoas reflete Jesus? A nossa família tem refletido Jesus? Nós precisamos entender isso, porque se nós não temos refletido Jesus, muito provável que a forma que nós temos tomado pela nossa vida, o padrão que nós temos carregado, não é o padrão do reino de Deus. E para isso nós precisamos renovar a nossa mente. Como? Através da palavra de Deus. Através da Bíblia, o nosso manual. Mas não adianta ter uma Bíblia fechada, um aplicativo fechado no celular. É lermos e colocarmos em prática. Porque assim conseguiremos mudar a forma que nós pensamos. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. O que significa na sua vida prática diária viver uma vida transformada pela renovação da mente? Conversem agora em grupo sobre isso. Continuando então o texto de Romanos que nós estamos estudando, o terceiro ponto que eu quero falar para vocês é sobre admitir suas fraquezas. É difícil, não é mesmo? E o apóstolo Paulo, nesse versículo 3 que nós lemos, diz: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve se ter. O apóstolo Paulo está aqui dizendo: não se ache, você não é tudo isso. Porque acontece que muitas vezes esquecemos de onde Deus nos tirou, do que Deus fez por nós e começamos a nos sentir superiores. Na verdade, nós gostamos de usar máscaras e esconder das pessoas quem de fato nós somos. Colocamos uma roupagem para esconder o quão problemático e pecadores somos, mas a verdade é que se Jesus tirar todas essas máscaras nossas, ali há muita sujeira, há muita coisa que precisa ser mudada. E hoje seria muito importante você admitir que você precisa de ajuda. Em alguma área, com certeza, você precisa de dizer: eu preciso de cuidado. Talvez é uma fraqueza, um erro, uma dificuldade, um medo, uma incerteza. Algo que você precisa reconhecer hoje perante Jesus que você precisa de ajuda. E isso não é um sinal de fraqueza, mas é o início de Deus te dando força. Porque ninguém vem para a igreja porque está totalmente bem, na verdade. Nós só chegamos a Deus porque sabemos que Ele é santo e que nós somos pecadores e precisamos da graça dEle
todos os dias. Você é o palco perfeito para Deus atuar o poder dele. Então se coloque perante Deus e deixe que ele cure o seu coração. Lá em Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Será que hoje você precisa da misericórdia de Deus? Decida hoje a abandonar. Abandonar é deixar fora, largar e esquecer. Abandonar os seus pecados, confessar. Talvez você hoje aí no seu CR Casa, você pode pedir para alguém conversar e abrir o seu coração e pedir ajuda. E isso é lindo e isso é especial, porque Deus quer trazer cura sobre o seu coração. Então nós vamos para o nosso quarto passo prático, que é aproxime-se de pessoas. E isso é tão lindo, porque o apóstolo Paulo nos ensina sobre nós não andarmos sozinhos, como está no versículo 4 e 5. Um corpo precisa estar ligado a todos os seus membros para funcionar. E o reino de Deus também. Nós precisamos estar conectados a Deus e às pessoas. Porque o reino de Deus é isso, nós precisamos de Deus, mas também precisamos de pessoas. E a Bíblia é um livro de relacionamentos. Deus nos criou com essa essência, a essência de se relacionar. E na Bíblia, Deus nos ensina que nós devemos amar a Ele, mas também devemos amar as pessoas. E isso resume toda a lei e os profetas. Então, por isso que nós incentivamos você a tanto a estar aí no seu CR Casa, porque é tão especial você ter alguém para conversar, para conhecer, se relacionar, não é mesmo? E lá em Romanos 12, 9 e 10, fala sobre nós se dedicarmos uns aos outros com amor fraternal. E a Bíblia é cheia de uns aos outros, porque a Bíblia é um livro de relacionamentos. E Deus nos incentiva a cuidarmos uns dos outros, ensinarmos uns aos outros, dedicarmos uns aos outros, perdoar uns aos outros. Então, faça aí no meio do seu CR Casa, mas também na sua família, com seus amigos, seus vizinhos, seus trabalhos. Se dedique. Porque você pode ser um agente de transformação de realidades aonde você está, na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Você não está onde você está por acaso. Deus te colocou lá com uma missão, de você levar o amor que transforma, o amor que cura, o amor que liberta. Seja esse agente de Deus na vida das pessoas. Então, nós temos nosso quinto e último passo prático, que é sirva com alegria. Deus colocou sobre nós diversos dons para nós partilharmos com os outros desses dons. Porque quando nós pensamos nessa cultura consumista que vivemos, nós só pensamos nós. Somos egoístas. Mas o reino de Deus não tem a ver com eu, tem a ver com Deus e com as pessoas. E os seus dons não é para você, é para você servir as outras pessoas. Se coloque hoje diante de Deus como um instrumento para ser usado por Ele. Saia de ser espectador para se tornar protagonista da história que Deus quer escrever através da sua vida. Você pode servir a Deus na nossa igreja, você pode servir na nossa comunidade Cantagalo, mas você também pode servir a sua casa, a sua família, os seus vizinhos, seus amigos, a nossa cidade. Onde Deus pode te usar nesse dia? Aonde você pode mudar realidades hoje? Porque Jesus nos convida a sermos agentes de reconciliação, de conectar pessoas a Cristo. E nós temos esse chamado, só que nós queremos viver essa vidinha egoísta e Jesus não nos chama para isso. Nos chama para partilhar do amor e do amor e do amor dele para todas as pessoas. Responda ao chamado de Jesus nesse tempo. O que você pretende fazer hoje da sua vida? É agora. O chamado de Jesus é agora para você. O que você pretende fazer com isso? E eu quero propor então a nossa última pergunta para vocês conversarem e então depois tenha esse tempo de comunhão, conversem, de amizade, abra o seu coração, peça ajuda, peça oração, porque eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer hoje aí no seu CR Casa. E a nossa última pergunta é a seguinte: de que forma você pode servir com alegria na igreja, na sua casa, no trabalho ou em outro lugar nos próximos dias? Que Deus te abençoe, uma semana muito especial e esperamos você no próximo domingo aqui na igreja. Até lá!